Amém. Eu quero ler com vocês um texto que está em Tiago, no capítulo 3, do verso 13 ao 18. Tiago, capítulo 3, do verso 13 até o verso 18. A palavra de Deus diz assim: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Amém? Pai, nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra seja ministrada ao nosso coração, que o Senhor fale com a Tua igreja, Senhor, nesta noite, de forma especial, Senhor. Que todos nós, Senhor, possamos aqui ouvir a Tua voz realmente, Senhor. Pai, que apesar do mensageiro, Senhor, o Teu Espírito possa proclamar, Senhor, a Tua verdade com autoridade, com poder, transformando vidas, Senhor, transformando corações, porque nós cremos num Deus que é soberano sobre tudo, é Deus sobre todas as coisas, sobre todos os homens, mas que está disposto a receber os filhos. E nós somos Teus filhos e viemos até aqui para nos assentar à Tua mesa, Senhor, e comer daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós pedimos, Senhor, alimenta o nosso espírito, transforma os nossos corações com a Tua palavra que nos molda e que nos edifica para sermos cada vez mais segundo o Teu querer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos conversar sobre... Caramba, a Bíblia é nova, ela fica levantando assim. Dá uma quebradinha nela, daí ela fica. Pronto. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Evangelho na prática. O Evangelho na prática. Nós vamos falar sobre os dois tipos de sabedoria que Tiago propõe para nós. E nós temos aqui duas figuras muito claras. Eu não sei se vocês lembram do que a gente conversou na última vez que a gente falou de Tiago, que já faz 3 semanas isso, mas a gente falou sobre o falar, sobre as coisas que nós falamos, né? E por que nós falamos as coisas do jeito que nós falamos? Por que nós nos precipitamos tantas vezes com a nossa língua? Por que nós causamos tantos problemas com aquilo que nós proclamamos? E Tiago, depois de ter falado sobre esse assunto, ele emenda na questão da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é uma resposta ao falar imprudente. Quando nós falamos de forma imprudente, nós podemos entrar depois na sabedoria e entender que existe uma prudência que vem da sabedoria. E aqui Tiago propõe para nós, então, 2 maneiras de ser sábio. 2 maneiras de ser sábio. Tem maneira de ser tolo também, viu? Não estou falando que só pode ser sábio de um jeito ou sábio do outro. Não, a gente pode não ser sábio de nenhum jeito. A gente pode ser completamente tolo, completamente insensato, tá bom? Mas existem 2 fontes de sabedoria que a gente pode buscar e almejar. E eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre isso. Ele começa no verso 13 dizendo: quem dentre vós é sábio e tem verdadeiro entendimento? É muito interessante que ele comece com uma pergunta, porque no versículo 1, que foi o que a gente estudou na outra vez, ele diz assim: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Ou seja, ele começa na primeira vez com uma provocação negativa, dizendo: não queiram isso, porque isso é perigoso.
E agora ele continua, depois de discorrer sobre aquele assunto, ele começa aqui um outro tópico, mas ele começa com uma pergunta. Então, depois de tudo disso que eu disse para vocês, quem entre vós é sábio? Quem dentre vocês é sábio e tem verdadeiro entendimento? Eu imagino os primeiros receptores dessa carta, olhando para essa carta e dizendo, meu Deus, depois de tudo que ele disse, eu não sei se eu estou tão sábio assim. Não sei se dá para manter o meu padrão de sabedoria que eu achava que eu tinha. Não sei se eu consigo continuar me mantendo naquele meu orgulho, na minha altivez. E agora a gente olha aqui Tiago, começando um assunto de forma muito simples e muito direta. Ele diz, quem é sábio entre vocês? Talvez alguns olhassem e dissessem assim, cara, talvez eu seja. Provavelmente todo mundo ficou quieto naquela hora, né? Mas quando a gente olha aqui, e se eu perguntar para vocês, eu acho que a maioria vai ficar com o braço baixinho. Vai dizer, eu não sou muito sábio não. Mas ele vem e diz assim, quem dentre vós possui verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. Quando a gente pensa em sabedoria, qual é a figura que vem na nossa mente? Quando a gente pensa em sabedoria, a gente tem a tendência a imaginar o Sr. Miyagi, do Karate Kid, né? Aquele senhorzinho ancião, cheio de sabedoria, cheio de capacidade, o mestre Yoda, né? O mestre Yoda, alguém assim que a gente olha e diz, esse é um ancião que a gente olha e a gente respeita. Uma pessoa que tem capacidade de pensar em coisas que a gente não pensou porque viveu coisas que a gente não viveu. E a gente começa a olhar para aquilo e pensando, a sabedoria vem disso. E quando a gente começa a olhar para essas figuras, que são tão diferentes, porque são cheias de uma aura, né? Muitas vezes a gente percebe que a principal característica deles é o silêncio. E tem tudo a ver com aquilo que a gente falou antes. Os grandes sábios normalmente são pessoas que ficam muito tempo em silêncio. Falam pouco e aprendem muito. Mas Tiago disse que isso não é suficiente. Tiago disse que a verdadeira sabedoria, ela não é nem discursada, nem ensinada através de palavras. A verdadeira sabedoria, ela serve para ser vivida. A verdadeira sabedoria, ela é apresentada através de um viver correto. O que Tiago está querendo dizer para nós é que não adianta eu ter um discurso que promove a sabedoria e que mostra que eu tenho muitos conhecimentos, porque na nossa era o que mais tem é conhecimento disponível. Mas ser sábio não é acumular conhecimento. Ser sábio é viver de acordo com aquilo que aprendeu. A sabedoria, ela é demonstrada através das nossas atitudes, não através do nosso discurso. E muitas vezes a gente tem a tendência de olhar para pessoas e dizer, olha o fulano como ele é sábio, olha o Beltrano como ele é sábio. Mas meu irmão, você conhece essa pessoa, o procedimento dele para poder dizer que ele realmente é sábio? Talvez você só tenha ouvido uma pessoa falar, talvez você só tenha ouvido um discurso que a pessoa fez, talvez você só tenha acompanhado algumas das palavras dela em algum momento. Vocês querem ver um exemplo? A gente tem pessoas na nossa nação que são grandes líderes no sentido da igreja mesmo. A gente tem, por exemplo, o apóstolo René. E a gente pode olhar para o apóstolo René e dizer, olha que homem sábio, as coisas que ele prega, olha as coisas que ele fala. E a gente pode olhar para aquilo e ficar muito impressionado. Mas eu quero dizer para vocês, a sabedoria, só quem conhece é quem convive com ele. O Rogério teve esse privilégio já várias vezes de conviver com ele. E aí ele conhece a verdadeira sabedoria daquele homem no trato, no dia a dia, no convívio. Não se trata de algo que nós carregamos de uma impressão através de um discurso, mas se trata de algo que é visto através das atitudes práticas de uma pessoa. E Tiago, ele nos confronta. Ele diz, você é sábio? Tá bom, então me mostra como tu vive. E aí começa aquilo que nós vamos falar hoje. Ele começa partindo do último versículo antes desse trecho que a gente leu. No verso 12, ele terminou o trecho de antes dizendo que a língua, ela deveria produzir coisas boas. E ele termina dizendo assim, ora, meus irmãos, é possível uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Assim também não pode uma fonte de água salgada produzir água doce.
E depois de fazer essa comparação das fontes e das árvores, ele vem e diz: quem de vós é sábio? Qual é o fruto que vocês trazem para a vida? Qual é o fruto que vocês demonstram? Se vocês são uma fonte de água salgada, como vocês podem jorrar água doce? Se vocês são uma fonte de água doce, como podem jorrar água salgada? Se vocês são uma videira, como podem produzir figos? Se existe sabedoria em vocês, as atitudes de vocês têm que refletir essa sabedoria. É isso que ele está dizendo. Isso nos lembra muito aquilo que Jesus fala lá em Mateus no capítulo 7, quando ele diz que pelos frutos nós os conheceremos. Nós saberemos quem são através dos frutos. Quem segue Jesus de verdade? Qual é o fruto que existe? João Batista falava que deveriam se apresentar os frutos do arrependimento. E Tiago aqui, ele fala do fruto da sabedoria. Ele diz: olha, meu irmão, se você é sábio, você vai demonstrar sabedoria no seu dia a dia. Meu irmão, a coisa mais desafiadora que tem é quando alguém chega para ti e diz assim: ah, pastor, como foi bom a tua palavra hoje, como eu aprendi, como o senhor tem tido sabedoria. E eu, ai meu Deus, misericórdia. Por quê? Porque estão avaliando um discurso, não estão avaliando aquilo que eu tenho vivido. Em compensação, quando uma pessoa chega perto de mim e diz assim: sabe aquilo que tu fez? Aquilo foi muito bom. E aí eu falo: puxa, isso é um fruto da sabedoria. Que Deus continue me capacitando para poder frutificar. Por quê? Porque o que importa é o que acontece de prático. Não é o que acontece que sai do intelecto. O que acontece é o que é capaz de transformar vidas e tocar os corações. Não é aquilo que simplesmente a gente elabora como um discurso. Eu vou dizer, muitas pessoas fingem um discurso. Elas ensaiam algo para poder proclamar. E não é errado ensaiar, porque deve ser bem ensaiado tudo que a gente vai falar. Porque o que tem de gente falando bobagem porque não ensaia. Olha, eu vou te dizer, gente, coisa triste é quando a gente não se prepara para pregar. Coisa triste, coisa terrível. Agora, isso não resolve todas as coisas. Não resolve. O que resolve é aquilo que a gente fala, produzindo um testemunho favorável. É a nossa pregação estar alinhada com as nossas práticas de vida. Amém? A gente tem 2 provérbios que são muito conhecidos. O provérbio capítulo 3, do verso 7, diz que a gente não deve ser sábio aos nossos próprios olhos. Esse é um tipo de sabedoria. É a sabedoria que esse mundo admira. É aquela pessoa que se eleva e começa a mostrar a sabedoria. Hoje na internet o que mais tem são pessoas querendo te ensinar a acreditar em você mesmo. Seja melhor, você pode ser mais poderoso, você pode ser mais vigoroso, se você mostrar para as pessoas o quanto você é bom. E aí você vai parecer cada vez mais sábio aos seus próprios olhos. E é isso que ele está dizendo. Isaías no capítulo 5, quando ele está proferindo os seus ais, ele chega a dizer assim: ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Provérbios é um conselho, ele está dizendo: olha, não seja sábio aos teus próprios olhos, isso não é bom. Mas Isaías é uma ameaça, ele está dizendo: não seja, ai daquele que é assim, não faça isso, não vai por esse caminho, porque esse caminho é um caminho de ruína. Mas Provérbios no capítulo 9, no verso 10, também tem um texto muito famoso, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que esse texto nos mostra? Ele nos dá uma direção de onde nós podemos obter sabedoria. Mas sabe que esse texto não é o único, a Bíblia é recheada de textos que falam sobre isso. De onde vem a verdadeira sabedoria? No próprio livro de Tiago, a gente leu isso na primeira vez que eu falei sobre Tiago, no verso 5 diz assim, capítulo 1, verso 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Para quem que nós podemos pedir sabedoria? Para Deus. Por quê? Porque é diante dele, é no temor dele que a sabedoria se revela em nossa vida. Então quando a gente pensa na sabedoria, a gente consegue enxergar 2 fontes. Uma fonte humana, uma fonte deste mundo. A gente enxerga uma fonte que vem do alto, que vem de Deus. E nós vamos falar então sobre esses 2 tipos de sabedoria, para que a gente caminhe na direção correta no nosso viver. Amém? Eu quero começar então falando primeiro sobre a sabedoria do mundo.
No verso 14, depois que ele diz que a gente precisa demonstrar o nosso bom proceder cotidiano mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria, ele diz assim: no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca. Pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Tiago pega pesado. Ele não está poupando ninguém da verdade. O que Tiago está mostrando para nós é, dependendo de onde vem a tua sabedoria, ela vai ter consequências para o teu viver. Ela vai ter consequências para a maneira como você enxerga a vida. E aqui ele nos traz algumas características a respeito disso que ficam bem evidentes. Primeira coisa, a sabedoria ela está ligada à inveja, à amargura e à ambição egoísta. Inveja, amargura e ambição egoísta. Nós não conseguimos pensar em uma sabedoria que nos leve em direção a Deus, se ela for uma sabedoria que nos leva em direção ao nosso próprio coração. Sabe por quê? Porque toda sabedoria ela tem uma fonte. No século XVIII, teve um grande movimento chamado Iluminismo, né? O auge do Iluminismo, a época áurea do Iluminismo. E lá eles começaram a propagar de que se o ser humano começasse a obter sabedoria, a obter conhecimento, o ser humano se desenvolveria mais. E toda maldade que existe no coração do homem não mais seria vista nesse mundo. Por quê? Porque essa maldade ela vem por causa da falta de discernimento. Mas no momento em que o homem fosse capacitado, o homem conseguiria passar por cima desses problemas. E o homem seria muito melhor e ele ia passar por cima de tudo. O problema é que se passaram anos de desenvolvimento tecnológico, de revolução industrial e um monte de outras coisas que aconteceram. E quanto mais o homem fica poderoso, mais problemas a gente tem. Começou a vir a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, desigualdade tomando conta do mundo inteiro, fome e miséria. Mas o homem agora é bom, o homem agora atingiu a sua iluminação. Não resolveu. Por quê? Porque é a sabedoria desse mundo. E a sabedoria desse mundo produz o quê? Orgulho no coração. Ela produz ambição. A palavra de Deus já diz isso há séculos e séculos. Mas a gente precisou esperar o tempo passar para conseguir ver isso na prática, depois de muitos anos de filosofia, de que toda a sabedoria desse mundo nos conduz à ambição. Eu vou dizer, qualquer coisa que a gente deseje, e que a gente se prepare, que a gente anseie por isso, e que não seja uma direção dada por Deus, e uma capacitação dada por Deus, ela vai bater em nós, e vai encher o nosso coração de um orgulho, e vai ferir o nosso ego, e vai nos fazer pensar de nós de uma maneira distorcida. E a gente vai começar a olhar para as pessoas como se as pessoas tivessem algo que nós não temos, ou se as pessoas não devessem ter aquilo, e a gente sempre vai começar a distorcer as coisas que Deus tem para nós. A nossa experiência com Deus, ela deve gerar o oposto disso. O nosso relacionamento com Deus, ele deve colocar dentro do nosso coração a humildade que vem de Deus. A humildade de alguém que se reconhece diante de alguém que é muito mais poderoso. Mas a sabedoria que vem do mundo não faz isso. A sabedoria que vem do mundo, ela promove no nosso coração o desejo de ser visto. Ela promove no nosso coração o desejo de ser ouvido. E eu vou dizer, meu irmão, talvez tenha alguém aqui dentro que tem o desejo de um dia mostrar a sua sabedoria para outras pessoas, de poder fazer palestras e outras coisas. E eu vou dizer, não é errado necessariamente isso, mas eu quero dizer para você, qual é o motivo disso? Qual é o motivo disso? Porque a sabedoria, olha o que diz aqui no texto, ele diz: no entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso,
nem procureis negar a verdade, porque esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é demoníaca. E aí ele coloca no verso 16 algo que complementa tudo isso, que amarra tudo isso aí. Ele diz: pois onde existe inveja e rivalidade, ali há confusão de todo tipo, e todo tipo de atitudes maléficas. Se no nosso coração houver disputas ao invés de haver cooperação, o que vai acontecer com a gente é que a gente vai começar a se olhar de maneira errada. A palavra de Deus, ela nos ordena a buscar uma sabedoria que vem do alto. Para quê? Para que nós sirvamos os nossos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo ele faz aquele discurso falando sobre o corpo, como uma parte complementa a outra, e como a gente serve uns aos outros, como os dons são diferentes, mas eles se entremeiam de uma forma onde a igreja inteira pode ser nutrida. E sabe o que acontece no final das contas? Nós desprezamos tudo isso quando nós desejamos uma sabedoria que serve ao nosso próprio coração, somente aos nossos próprios desejos, somente às nossas próprias ambições. E ela é facciosa, ela nos faz viver longe dos nossos irmãos, ela nos faz desejar somente aquilo que nos satisfaz. A sabedoria do mundo, a sabedoria desse mundo, ela se concentra numa única pergunta: o que é melhor para mim? Esse é o centro da sabedoria desse mundo. O que é melhor para mim? A gente vê pessoas fazendo discursos a respeito de como o mundo poderia ser um lugar melhor se nós tivéssemos um modelo econômico X ou Y, se nós fôssemos comunistas ou anarcocapitalistas ou não sei o que lá, e começam a elaborar e fazer um monte de maneiras de se pensar no mundo. Mas no fim das contas, sabe o que acontece? Todas essas pessoas estão pensando em como elas poderiam ser melhores. Elas estão procurando pensar num mundo onde elas poderiam viver de uma forma melhor. Não estão preocupados necessariamente com todo mundo. A maioria deles só está preocupada em como poderia obter novas vantagens. Porque é disso que se trata. A sabedoria deste mundo, ela só se preocupa o que é melhor para mim. O que é curioso é que Jesus, quando ele estava chamando os discípulos, ele pergunta: quer vir após mim? Então negue-se a si mesmo. O mundo fica te dizendo o que é melhor para ti. Seja sábio, escolha o que é melhor para ti. E Jesus olha para ti e diz: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Jesus escolheu o que era melhor para ele? Em nenhum momento. De todas as opções que Jesus tinha, em nenhuma delas passava perto de vir para a terra e ser crucificado, estando no céu, sendo adorado pelos santos anjos. E ele diz: venha após mim e faça como eu fiz. Por amor aos outros, você pode abrir mão de um pouco de si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quando as pessoas vendem um evangelho como se o evangelho fosse a fonte da felicidade, da alegria plena, nós estamos vendo um evangelho mentiroso sendo vendido. Porque o evangelho, ele é a fonte da nossa negação de nós mesmos. O evangelho é o desafio a se colocar no lugar de Jesus e amar. Amar sem esperar uma recompensa. Amar esperando somente que essa pessoa consiga enxergar quem é Deus e ter o seu coração arrebentado por esse amor. Amar para mostrar que nós fomos amados um dia. A sabedoria desse mundo, tudo que ela quer fazer é nos deixar em cima de um lugar de exaltação. E Jesus disse: fujam disso. Fujam disso. Se abstenham dessas coisas. Saiam de perto disso. Se você quiser ser alguém, que seja aquele que sirva a todos primeiro. Se alguém quer ser o primeiro, que seja servo de todos. E se alguém quer ser meu discípulo, dia após dia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e
e siga-me. O chamado de Jesus é para a morte. Ai, pastor, que horror isso. O chamado de Jesus é para a morte. Ele nos chama para dizer: eu não sou mais a coisa mais importante da minha vida, mas Jesus é a coisa mais importante da minha vida. Isso é tão difícil para a gente aceitar, sabe por quê? Porque a sabedoria desse mundo tenta dizer para nós que nós somos o centro desse mundo. Existem até pastores que dizem que a gente é o centro do coração de Deus. Misericórdia. Porque eu vou dizer, você não é o centro do coração de Deus. Deus, Ele te amou, Ele se entregou a si mesmo, mas não é porque tu está no centro do coração, é porque sua própria glória está no centro, e por misericórdia, Ele transborda o amor dEle e nos atinge. Você não é o centro do coração de Deus, você não é o centro de nada. E se você for o centro de alguma coisa, provavelmente você é um ídolo. Talvez seja de você mesmo, ou de alguém, mas você é um ídolo. E sendo um ídolo, tudo que resta para nós é a destruição. Porque o fim de toda idolatria é esse. Ai, pastor, que horror isso, pastor. Eu saí de casa, vim até aqui, tá frio. Tem que ficar ouvindo essas coisas? Tem que ficar ouvindo. Eu apanhei a tarde inteira com essa palavra, então agora é vez de vocês. Né? Se Deus está me trazendo essas coisas, é para que eu compartilhe com vocês, porque isso bate em mim também primeiro, tá bom? E aqui a gente vê então algumas características. No verso 15, ele diz: esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. O que ela é? Terrena. Ela faz parte dessa vida, ela faz parte dessa dimensão, ela faz parte das nossas próprias paixões e dos nossos desejos. Ela serve para que a gente possa frutificar na nossa própria direção. Mas depois ele diz assim: ela não é celestial. Em outras traduções falam que ela não é espiritual. E no fim das contas ele está querendo dizer a mesma coisa. O que ele está querendo dizer é: a fonte dela não é o céu. A fonte dela não é o céu. Essa sabedoria que nos coloca em direção à inveja e ao orgulho, ela faz isso. Gente, uma vez eu ouvi um pastor, eu já ouvi isso umas 5, 6 vezes. Sabe por quê? Porque eu sou filho de pastor acaba ouvindo muita coisa. Minha oração é que os meus filhos sejam poupados disso, porque muita coisa machuca os filhos de pastor. Se você é pastor, cuide do seu filho, porque o coração dele muitas vezes pode se ferir, né, Rogério? A gente ouve cada coisa, né, com nossos pais, porque as pessoas falam as coisas, não estão nem aí se a gente está perto, se não estão, e às vezes a gente pega os nossos pais chorando depois de uma conversa, tenta entender o que está acontecendo, porque as pessoas machucam os pastores. E muitas vezes a gente sai dali assim. Então, ai, pastor, está falando isso porque fizeram uma coisa para ti? Não, ninguém fez nada para mim, gente, não é isso. Só estou dizendo para vocês que eu peço misericórdia para meu filho, porque eu sou filho de pastor e eu sei o que acontece. Mas quando a gente olha para esse texto, até me perdi agora. Sim, a gente é filho de pastor e a gente tem uma tendência a se frustrar. E eu já vi muitas vezes pessoas que caminhavam junto, que eram pastores auxiliares. Eu sou pastor, eu sou filho de um pastor, genro de pastores, convivi com pastores durante quase toda a minha vida, né? Então eu conheço muito bem como essas coisas funcionam. A coisa mais comum que tem, e é triste isso, é pastores que são pastores auxiliares, olhando para o seu pastor e dizendo: eu tenho uma sabedoria, e a minha sabedoria, ela é digna de algo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa faz isso, ela começa a nutrir dentro de si o desejo de ser vista. E aí cai exatamente naquilo que Tiago está alertando. Ele está dizendo: cuidado com a ambição egoísta. Por quê? Porque se nós somos servos do reino de Deus, nós caminhamos na mesma direção. Nós caminhamos na mesma direção. Não, mas é que eu quero ter a minha igreja. E aí a gente vê pastores fazendo coisas, cara, que Deus não mandou fazer. E ele coloca aqui de forma clara, dizendo: pois onde existe inveja, rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Pessoas fazem mal umas para as outras. Pessoas geram problemas e confusões na cabeça de outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho uma sabedoria. Mas a sabedoria vem do alto.
Ah, pastor, ela é minha sabedoria, é isso que importa. E as pessoas precisam conhecer a minha sabedoria. Mas Tiago diz aqui, tá certo, elas têm que conhecer a tua sabedoria. Sabe como é que eu conheço a sabedoria do pastor Sérgio? Porque eu caminho perto dele. E o testemunho dele me faz conhecer a sabedoria dele. Eu ouço ele muito menos do que eu observo ele. O testemunho dele me mostra a sabedoria. É disso que a gente precisa. Nós precisamos andar perto das pessoas. Nós precisamos demonstrar a nossa sabedoria não por causa do nosso discurso, mas por causa das nossas ações. Tiago ele começa dizendo isso, mas não, a gente quer ter discurso, a gente quer falar, eu quero uma oportunidade. Ah, gente, mostre a tua sabedoria. Mostre a tua sabedoria. Eu vou dizer, todos os pastores sabem que eu não sou contra isso, pelo contrário. Eu sempre pergunto quem é que quer pregar aqui, o pessoal que não gosta muito, tá? Mas eu estou sempre perguntando nas reuniões lá, e o pessoal fica meio assim de vir para cá. Mas está à disposição. Agora, o que a gente precisa é a gente entender que a sabedoria, ela não é discursada, ela é demonstrada. E muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que é espiritual. Porque no nosso dia a dia, nós nos conformamos, nós aceitamos e nos adaptamos a uma vida sem aquilo que é espiritual. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente da sabedoria desse mundo. Nós vamos para a nossa casa e tudo que nós vivemos na nossa casa é a nossa sabedoria desse mundo. A gente deixa a sabedoria que vem do céu na igreja. Eu saio da igreja e a partir de agora é a minha sabedoria. Eu não preciso mais de nada da igreja. E aí chego na minha casa e já começa a bagunça. E aí começa a briga, começa a confusão, começam os problemas. Todos os problemas que a palavra de Deus, aqui com o texto que a gente leu, diz que são consequências da sabedoria do mundo. Sabe por que dentro da igreja a família é uma bênção e fora da igreja a família é um problema? É porque você quer a sabedoria de Deus dentro da igreja, a sabedoria do mundo fora da igreja. Quando vocês veem pessoas, mas dentro da igreja o irmão é uma bênção. Sim, por causa da sabedoria que ele estava se sujeitando lá. A sabedoria que vem de Deus. Aí ele vai para casa, o que ele faz? Ele faz as coisas da cabeça dele. E aí o que acontece? Tragédia. O irmão é uma bênção, ele é um líder de excelência. Por que não dá certo o trabalho dele nunca? Por que ele não consegue se firmar em nenhum trabalho? Por que as coisas não acontecem? Porque deixa eu ver esse cara no trabalho dele, como é que ele é. Ele abre mão da sabedoria que vem de Deus e vive a sabedoria do mundo. As coisas que vêm da cabeça dele. Meu irmão, se tem uma coisa que nós precisamos dia após dia aprender a fazer, é incluir a sabedoria que vem de Deus na nossa vida cotidiana. Porque se nós vivermos uma vida fora da igreja, longe daquilo que Deus nos deu aqui na igreja, isso aqui tudo não serve para nada. Isso aqui é só o nosso treinamento, a nossa preparação. Mas a nossa vida com Deus, ela é muito mais do que uma prática religiosa de domingo. A nossa vida com Deus é o que nós fazemos lá fora. É como o mundo contempla a sabedoria que vem do alto. Agora, se a gente sair daqui e viver do jeito que todo mundo vive lá fora, com os conceitos que todo mundo tem lá fora, com as práticas que todo mundo tem lá fora, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai ser mais um no meio da multidão sempre. Agora, se você quiser fazer a diferença onde Deus tem te colocado, você precisa levar a sabedoria do alto para o lugar onde você vive. Você precisa levar tudo aquilo que você aprende na presença de Deus, na palavra de Deus, no seu tempo de oração, na comunhão com os irmãos, no culto de domingo, na célula, em qualquer lugar, no papo de mulher, nos chamados para servir, em todo lugar que a gente tem, todas as oportunidades que a gente tem servem para nos equiparmos para viver lá fora. É para botar em prática lá fora. Mas não, eu vou no domingo e domingo é suficiente para mim. Isso está errado de tantos jeitos que eu não consigo nem explicar tanto assim. Mas a gente tem essa tendência de se esconder na nossa capa religiosa. Nós temos uma capa religiosa que a gente bota nos domingos quando a gente vem para a igreja. E no resto da nossa vida segue tudo a mesma coisa. E sabe o que é isso? Isso não é nada.
Isso é uma vida vazia. Agora, se você se apresentar diante desse mundo como um filho de Deus, nós vamos transtornar esse mundo. Nós não vamos só transformar, nós vamos transtornar esse mundo. Nós vamos virar ele de cabeça para baixo. A gente vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nós vamos causar problemas para eles. Porque eles verão a igreja do Senhor e a sabedoria que vem do alto. E verão o que é diferente entre alguém que vive diante do Senhor e alguém que só se apresenta no domingo para cumprir uma agenda que faz parte da sua prática religiosa. Amém? Amém. Mas não acaba por aí. Não acaba por aí. Ele diz no verso 16: pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. O que a sabedoria do mundo produz? Confusões, atitudes maléficas, problemas, facções, rivalidades, maldades. No verso 6 desse mesmo capítulo, Tiago tinha falado a respeito de como a gente usa a nossa língua. Ele diz: semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. De onde é que a língua vem? De onde é que a sabedoria do mundo vem? Ela vem do inferno. E o que ela faz? Ela produz o quê? Inferno. Ela é inferno e gera inferno. É isso que acontece. Ele diz aqui no verso 15 que ela não é celestial, mas ela é demoníaca. Quem é que concede essa sabedoria? O próprio diabo. Mas o diabo dá sabedoria para as pessoas? Dá. Mas Tiago não disse no capítulo 1 lá que a gente deveria, se a gente precisa de sabedoria, se algum de vocês tem falta de sabedoria, rogai a Deus. Sim, é isso que ele está dizendo, que Deus dá sabedoria para quem pedir para ele. Mas quem pedir para o diabo ganha também. Porque o diabo também é um distribuidor de sabedoria. A diferença é que a sabedoria ele conduz à destruição. A sabedoria do diabo nós conhecemos no jardim do Éden. Quando ele chegou para a mulher e perguntou para a mulher: mulher, por acaso Deus disse que não poderia comer dos frutos do jardim? Não. Ele disse que a gente pode comer, só não pode comer daquele lá. Porque no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Não vai morrer nada. Sabedoria que vem do inferno. Sabedoria que vem do inferno, ela confronta a sabedoria de Deus. Ela se opõe à sabedoria de Deus. E ela nos leva em direção à destruição. Pedro, quando Jesus disse que morreria, Pedro olhou para Jesus e disse: não, Senhor, não te aconteça isso. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque tua sabedoria é sabedoria de homens, não sabedoria de Deus. Tu acha que tu sabe o que tu está falando, mas tu não sabe de verdade. Pedro, presta atenção. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o diabo, ele até se disfarça de anjo de luz. O diabo ele não vai vir aqui com os chifrão para tentar assustar todo mundo. Não é isso que ele quer. O que ele quer? Ele quer seduzir. Então ele oferece o quê? Sabedoria. E aí o mundo se desenvolve, o mundo começa com propostas novas, com novas filosofias, com novas tecnologias. E tudo isso parece muito bom, e pode ser muito bom. Até que isso transforma o nosso coração. E se tocar no nosso coração, muda quem nós somos por uma sabedoria que não veio do céu. Meu irmão, aquilo que Deus coloca na tua mão, preste atenção nisso. O que Deus coloca na tua mão é para que você cresça. Não é para que você seja destruído. Se aquilo está gerando problemas, abandone isso. Abandone. Ah, pastor, mas eu estou com um problema. Não sei. Esquece essas coisas que trazem problema, meu irmão. Pede para Deus sabedoria que vem do alto. E Ele vai transformar o teu coração. Ele vai te dar condições de discernir das coisas como você deve discernir.
Amém? Em segundo e último lugar, porque só são 2 lugares, 2 fontes, 2 tipos de sabedoria, nós temos a sabedoria de Deus. O verso 17 diz assim: porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. A gente aprende aqui que a sabedoria, ela vem do alto. Essa já é uma grande diferença. A outra, ela era demoníaca, ela vinha do inferno. Essa, ela vem do alto. Ela vem de Deus para as nossas vidas. Assim como o Tiago já colocou antes, assim como a gente leu o texto de Provérbios 9, tudo aquilo que a gente pede para Deus é porque nós nos colocamos diante de Deus. E Ele nos dá essa sabedoria do alto. Amém? Mas tem uma característica do fato da sabedoria vir do alto. Se a sabedoria ela vem do alto, ela tem uma tendência a nos humilhar. Porque quando eu reconheço que a minha sabedoria, ela não vem pelo fato de que eu me qualifiquei, me preparei e me capacitei para isso, mas a minha sabedoria, ela veio como uma graça do Senhor para alguém que não merecia, eu vou olhar sempre para mim dizendo: eu não sou nada, mas Deus tem sido bom, Deus tem sido gracioso. Nos momentos mais angustiantes da minha vida, eu sempre me lembro, eu não estou de pé por quem eu sou, eu estou de pé por quem Ele é. Porque isso nos humilha, isso nos faz lembrar que nós não somos nada, isso nos faz lembrar que nós somos um vapor, nós não somos nada diante do Senhor. Ele é aquele a quem pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos os seus habitantes. E nós somos aqueles que desesperadamente precisamos dele. Porque sem ele nós não somos nada. Meu irmão, deixa eu contar para vocês, imagina um homem, quando eu penso nisso, isso me deixa de queixo caído. Moisés levantava um cajado e vinha uma nuvem de pragas e coisas de tudo que é lado, as águas viravam sangue, o mar se abria, acontecia de tudo que é coisa na vida daquele homem. E aquele homem, quando Deus diz: cansei desse povo, e Moisés diz assim: Senhor, se tu não for comigo, eu não quero saber mais disso. Não, mas vai dar tudo certo, Moisés, tu vai conseguir ter um povo todo aí. Não quero saber, porque a tua presença é o que me faz ser diferente. Meu irmão, nós temos que olhar para dentro de nós e reconhecer a sabedoria que faz a diferença na nossa vida. Se nós olharmos para nós e considerarmos que nós somos sábios, nós já estamos na sabedoria desse mundo. Agora, se nós olharmos para o Senhor e dissermos: Senhor, eu dependo totalmente de Ti, em tudo que eu faço, em tudo que eu proclamo, em tudo que eu anuncio, eu dependo de Ti, porque a sabedoria ela vem de Ti, não é minha. Assim como o Senhor tocou na minha vida, Ele pode tocar na vida do Cristiano e da Amanda e fazer da vida deles o que Ele quiser fazer. Assim como um dia Ele resolveu fazer comigo o que Ele quis fazer. Por quê? Porque Deus é poderoso. Se eu achar que eu sou alguma coisa, Deus me derruba e chama outro. O nosso coração, ele não pode ser confiante em nós mesmos. Por quê? Porque a sabedoria ela vem do alto. Tudo que nós precisamos vem do alto. Nós não podemos olhar para nós como quem espera louvores, como quem deve receber alguma honra diante dos homens. O que nós precisamos olhar é dizer: Senhor, obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, tem ministrado aos nossos corações. Porque a sabedoria que vem do alto, ela não é para nosso próprio orgulho, para nosso próprio deleite. Ela é para a revelação de quem é Deus. Amém? Mas ele diz aqui no primeiro verso que a gente leu, no verso 13, diz assim: que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade. Qual é a característica principal da sabedoria que vem do alto? É a humildade. A sabedoria que vem do alto, ela não se caracteriza por orgulho. A sabedoria que vem do alto, ela não quer ser vista.
Ela não quer ser louvada. A sabedoria que vem do alto, ela quer louvar aquele que merece louvor, porque reconhece que não tem fonte dentro de nós mesmos. A sabedoria que vem do alto, ela transfere a glória para aquele que é digno de glória. Se nós acharmos que nós somos alguma coisa, nós vamos reter a glória de Deus. E nós vamos acabar com a glória de Deus. Nós vamos apagando a chama que se acendeu um dia. Mas se nós proclamarmos a glória de Deus, se nós declararmos a glória dEle, nós estamos entregando para Ele aquilo que só Ele pode ter. Isso faz toda a diferença no nosso viver. Isso faz toda a diferença na maneira como nós nos apresentamos. É muito interessante porque quando a gente pensa em Cristo, em Jesus Cristo, o caráter de Cristo é marcado por isso. Ele é marcado pela humildade. Em 1 Coríntios tem um texto, não sei se eu vou ler tudo porque é muita coisa, mas anotem aí 1 Coríntios 1, do 18 até o 31. São 2 trechos grandes que tem ali, eu não estou a fim de ler tudo agora com vocês, porque eu acho que a gente vai se passar demais no horário aqui. Eu estou vendo o relógio ali, o relógio está olhando para mim, e a gente está vendo que vai dar problema daqui a pouco. Então eu não vou ler tudo, mas eu quero ler para vocês o começo e o final. Ele diz assim no verso 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Isso tudo que eu falei, que muitas vezes vai na contramão de tudo aquilo que as pessoas costumam dizer. Por quê? Porque não querem confrontar, elas querem ser aceitas, elas querem parecer sábias para serem aceitas. Eu vou dizer para vocês, eu gosto quando vocês gostam de mim, porque eu gosto de vocês. Mas sinceramente, vocês gostando ou não, isso é o que eu vou ter que continuar falando. Porque o que importa é a verdade do Senhor. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês entendam o que está sendo feito aqui. Mas ainda que não gostem, eu vou continuar falando desse jeito. Eu vou continuar falando aquilo que precisa ser falado. Porque o meu objetivo não é afagar ninguém. O meu objetivo é vidas transformadas. É que vocês se tornem poderosos sobre essa terra para transformação de vidas. Para que vocês possam impactar o lugar onde nós vivemos. Amém? E a Bíblia diz assim, depois ele diz assim: porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso Deus não tornou completamente insensata a sabedoria desse mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Jesus foi tido por nada e a sua mensagem foi tida por loucura. Se nós formos proclamadores da loucura, nós somos como Jesus. Se nós formos rejeitados, nós somos como Jesus. Quem tem que aceitar isso? Somente os filhos de Deus. Por quê? Porque para o mundo é loucura, para aqueles que estão indo para a perdição é loucura, mas para ti que está sendo salvo, é o poder de Deus para transformar a tua vida. É o poder de Deus que gera mudança no nosso caráter. E a palavra de Deus ela continua lá no final, eu vou ler para vocês o verso 25, diz assim: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, porque não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, e nem tampouco muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para esse mundo é insensatez, para envergonhar os sábios. E escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada aquilo que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie diante dele. Por que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo? Porque as pessoas gostam de dizer isso, né? Deus escolheu as pessoas loucas desse mundo, é por isso que eu estou aqui, né? Sempre tem um engraçadinho que gosta de falar isso. Deus escolhe as coisas loucas, tem esperança para mim. Meu irmão, mas é muito mais do que isso. O que Deus está dizendo aqui é que Ele usa qualquer pessoa. Assim como Ele usa um sábio, assim como Ele usa um rico,
E assim como ele usa um poderoso, ele usa qualquer pessoa. Para quê? Para que ninguém possa se gloriar, porque diante de Deus são todos iguais. Eu vi um documentário esses dias sobre a igreja Hillsong. Quem é que já viu esse documentário? Levanta a mão aí. Alguns já viram esse negócio. Que tragédia aquilo, gente. Tragédia. Sabe o que tem lá na igreja que tinha em Nova York, lá deles? Eles tinham uma primeira fileira reservada para pessoas importantes. Sabe o que é isso? Isso é o fim do evangelho. Sabe por que você não está sentado na primeira fileira? Porque você não quis. Porque tem lugar, inclusive, aqui. Tá? Todas as pessoas estão convidadas a sentarem nos primeiros lugares. Nossa igreja não reserva lugares para ninguém. Por quê? Porque todos somos iguais diante do Senhor. Não existe privilégio, não existe separação. Está tudo reservado. Ai, pastor, é que eu sou envergonhado, não quero ficar na frente. Tudo bem, fica onde tu quiser. Mas não existe reserva de lugares. Um cara foi expulso nessa igreja lá porque ele tinha se sentado num lugar. Ele achou um lugarzinho vazio na primeira fileira, estava tudo cheio, ele sentou. Veio um irmão lá, né? Podia ser a Ana Paula lá, de crachazinho lá. Podia ser a Ana Paula chegando, irmão, sai daí, porque é só para pessoa importante, tu não é importante. Misericórdia, gente, olha que horror. Como é que tu vai dizer para alguém que a pessoa não é importante? A essência da igreja, do relacionamento, da união dos irmãos é essa, é de que todos nós somos iguais. 1 Coríntios, o famoso texto no capítulo 11, quando fala lá, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele diz isso daí, ele diz, sabe o que acontece entre vocês? Existem muitas contendas e problemas. Por que existem essas contendas e problemas? Porque vocês dão preferências para uns e não dão para outros. Meu irmão, nós somos todos filhos de Deus. Não existe o filho de Deus mais velho, é só Jesus que é o filho mais velho. Ele é o primogênito e o unigênito do Pai. Todos nós fomos adotados da mesma maneira, pelo sangue que foi derramado na mesma hora, pela morte que foi consumada no mesmo instante, e todos nós fomos pagos e redimidos por Ele. Isso faz de ti e faz de mim a mesma coisa diante do Senhor. E todos nós temos uma missão para cumprir aqui na terra. Agora, meu irmão, o que você precisa é entender que se a sabedoria vem do alto, todos nós estamos humilhados diante do Senhor. Porque não existe nada do que possamos nos gloriar. Tudo que existe é humilhação, é submissão, é reconhecimento da nossa insignificância. Pastor, mas que palavra desmotivadora, não é? Porque aqui diz uma coisa muito importante, ele diz a sabedoria de Deus, quer dizer, a insensatez de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o poder dos homens. Sabe o que isso significa? Significa que no momento em que você não está com a sabedoria de Deus, mas você está buscando essa sabedoria de Deus, você está sendo capacitado por Deus, isso já é mais sábio do que todos os homens podem ter. Porque todos os homens só podem ter sabedoria dos homens. Agora você, como filho de Deus, você já começa com os olhos abertos. Então você já atingiu um nível de sabedoria acima do que esse mundo pode conhecer. Você conhece quem é o Deus verdadeiro, porque você é filho dele. Agora você está apto a adquirir sabedoria, que vem dele. A receber do Senhor a sabedoria, por isso peça para ele. Chegue diante de Deus e diga, Deus, eu quero receber essa sabedoria do alto. Eu quero receber essa sabedoria que é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque eu quero poder abençoar outras vidas, eu quero transbordar isso para as pessoas. Mas não, nós guardamos no nosso coração e dizemos, Senhor, tá bom eu enxergar a verdade já. Isso já é suficiente para mim. Eu quero dizer para vocês, que vocês têm um privilégio na mão de vocês. Nós somos filhos. E o Pai dará todas as coisas depois de não ter negado o seu próprio filho. Peça para o Senhor. Mas daí ele avança um pouco mais. Olha só o que diz aqui. No verso 17, ele diz assim, porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. O que é pura? Quando a gente pensa em puro, muitas vezes a gente pensa numa coisa bem religiosa, né? Aquelas irmãs, as beatas lá, toda casta, não sei o quê, uma freira, um padre, uma coisa assim. Por quê? Porque a nossa mente foi tão invadida pela sexualização da nossa era, que parece que só existe a possibilidade de ser santo longe do sexo.
Eu quero dizer para vocês, quando está falando de pureza, ele está falando de muito mais do que isso. Ele está falando da transformação do teu interior. Deus está falando da santificação que o Pai gera nos nossos corações. Quando? Quando a sabedoria que vem do alto nos capacita para viver de uma forma diferente, não para discursar de uma forma diferente. Quando a gente fala de sabedoria do alto, a gente sempre pensa no discurso, mas eu quero enfatizar. Tiago começa dizendo que está relacionado ao nosso procedimento. A sabedoria que vem de Deus, ela está relacionada à maneira como nós vivemos. Então a pureza, ela produz uma mudança no nosso interior. A sabedoria que vem de Deus, ela muda o nosso interior. Mas ele continua, ele diz logo depois: a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia. O que é misericórdia? Quando a gente recebe, preste atenção nisso, quando a gente recebe essa sabedoria que vem do alto, ó, tem um chegando aí. Quando a gente recebe a sabedoria que vem do alto, ela produz dentro do nosso coração a compaixão. Ela produz dentro de nós o desejo de fazer o bem para quem precisa. Ela faz com que nós desejemos transbordar o que nós recebemos e nos tornar graciosos e misericordiosos com quem precisa receber. Eu estava conversando com um discípulo que tem enfrentado uma luta muito grande dentro da sua família. E é um acúmulo de coisas que tem acontecido. Mas ele tem se posicionado de uma forma muito sábia. Muito sábia. Mas a sabedoria dele não vem das coisas que ele fala, vem das coisas que ele faz. E todo mundo fica impressionado como ele faz as coisas certas. Porque ele não tem falado coisas nenhuma. O que ele fala é muito menos importante do que o que ele faz. A sabedoria dele tem constrangido e transformado uma família. Faça. Mas ele avança e continua, ele diz: é repleta de misericórdia e de bons frutos. O que são os bons frutos? É a nossa capacidade de testemunhar, é a nossa capacidade de mostrar aquilo que Deus fez em nós. Se existe uma pureza interior, agora existe uma frutificação exterior. Tudo isso vem com a sabedoria. E ele avança mais um pouco. Ele diz aqui: a sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo imparcial. Ela é imparcial. A sabedoria que vem do alto, ela nos faz ter um senso de justiça apurado e empatia. Ela nos faz olhar para a pessoa que está aflita e se aproximar da pessoa que está aflita. Ela nos faz perceber quem está angustiado e se aproximar de quem está angustiado. Ela nos faz nos relacionarmos uns com os outros na direção correta. O cara quer que eu acabe mesmo. Começou a fazer o fundinho ali para ir embora, né? Pessoal, pastor tá chegando na hora, pastor. Ó, tá te empolgando muito aí, deixa eu tocar. Pode tirar, tira o pé daí. Deu. Ai, Jesus. Não precisa ficar vermelho, fica tranquilo, meu irmão. Eu sei que teu coração é bom, tu teve uma intenção boa. Mas é que eu me desconcentro. No finalzinho não tem problema, mas agora ainda não está no finalzinho, tá? Pastor, vai até quando? Já vai acabar, mas não é bem o finalzinho ainda. Depois ele diz assim: imparcial e sem hipocrisia. Ah, meu irmão, essa é difícil. Sem hipocrisia. O que é a hipocrisia? Hipocrisia é eu fingir que está tudo bem, aqui só para o Alexandre se sentir bem. Não está tudo bem, eu estou incomodado, eu vou pedir para ele parar. Hipocrisia, gente. Hipocrisia é quando a gente começa a fazer coisas que não é quem a gente é. A gente começa a mostrar coisas que não é quem a gente é. A sabedoria que vem do alto, ela não busca louvor para si mesma, lembrem-se disso. E se ela não busca louvor para si mesma, ela é capaz de mostrar que ela é limitada. Ela é capaz de mostrar a nossa limitação. E muitas vezes a gente fica querendo parecer que a gente é muito bom, muito poderoso, muito sábio, muito... Meu irmão, não precisa, a gente tem limites. A gente tem limites. E a sabedoria que vem do alto nos faz mais transparentes. E a gente não precisa lutar contra essas coisas, contra esses fingimentos. Amém?
Agora sim, vai lá. Porque eu quero terminar falando de um texto que está em Mateus no capítulo. Está em Mateus no capítulo 5. Vocês conhecem bem esse texto. Mateus capítulo 5 é quando Jesus abre o sermão da montanha. Ele fala de coisas que são extremamente preciosas. A Bíblia nos diz assim: e Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse texto de Jesus, ele é cheio de promessas. Quem que gosta de ouvir as promessas do Senhor? Pois leia Mateus 5, no capítulo 5, do verso 1 até o 12, todos os dias, e você sempre vai ter um monte de promessas sobre a sua vida. Mas olha que curioso, porque Tiago termina dizendo: a sabedoria que vem do alto, ela é pura. E o que Jesus diz? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A sabedoria que vem do alto te faz herdar as promessas que Jesus disse. A sabedoria que vem do alto te coloca em direção ao que Jesus pediu que você fizesse. A sabedoria que vem do alto, ela te capacita para viver o padrão de Deus para a tua vida, para viver todos os sonhos que o Senhor tem para ti. Depois ele continua, ele diz ali: ela é antes de tudo repleta de misericórdia. E ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabe, a palavra de Deus, ela nos enche de alegria, nos enche de esperança. Mas ele diz aqui no verso 18, algo que é muito importante. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui. Ele diz assim: ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Enquanto a sabedoria desse mundo, ela promove divisão e separação, ela promove contendas, promove ambições egoístas no nosso coração, a sabedoria que vem do alto, ela luta pela paz, ela luta pela unidade, ela luta pela preservação dos vínculos, ela luta pela caminhada contínua lado a lado, ela luta pela aliança e pela perseverança. Mas a gente olha para a sabedoria do alto e diz: ah, dá muito trabalho. Meu irmão, a sabedoria de Deus é a vontade de Deus para a tua vida. Deus quer fazer isso em ti. E olha o que Mateus diz sobre isso. Ele diz aqui que Tiago diz: a justiça é a colheita daqueles que semeiam a paz. E ele diz aqui: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles vão receber isso. Eles serão fartos de justiça. Tiago disse que aqueles que semeiam a paz colherão a justiça. Jesus disse que aqueles que têm fome de justiça serão fartos de justiça. Pois eu quero dizer para ti é que Deus tem a promessa para a tua vida. No momento em que você desejar a sabedoria do alto, a promessa vai se aproximando de ti. Conforme você busca a sabedoria que vem do alto, o Senhor vai se revelando para ti. O Senhor vai transformando o teu viver e as promessas dele vão se tornando mais vivas diante de ti. Talvez até hoje você tenha visto essas promessas de Mateus 5 e tenha pensado que isso é uma coisa tão distante, é para o dia que eu estiver lá na minha morte, no final da minha vida. Mas eu quero dizer para ti que cada vez que você se apresenta diante de Deus com fome e sede dessa sabedoria do alto, o Senhor vem e inunda o teu coração de uma esperança do cumprimento dessas coisas, que é capaz de mudar qualquer ânimo ruim que você estiver, qualquer dia ruim que você estiver vivendo, qualquer situação difícil que você esteja passando. Você olha para as promessas e as promessas te dão uma nova direção, um novo ânimo, uma nova alegria.
Você precisa dessas promessas vivas dentro de você. E esse é o dia de você buscar isso diante do Senhor. Esse é o dia de você se apresentar diante dele e dizer: Senhor, eu realmente quero ver isso acontecendo. Eu quero essa sabedoria que me capacita, Senhor, a me submeter a Ti, a me sujeitar à Tua vontade. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. E em pé, todos nós vamos clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor, porque Tiago disse: se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Como é que Deus dá sabedoria? Com grande alegria. Deus fica encolhendo a sabedoria e dizendo assim: a sabedoria aqui é minha, não vou dar para Ele. Não, Ele dá com grande alegria. Ele fica feliz quando você pede sabedoria para Ele, porque Ele quer te dar isso. Ele quer te entregar a sabedoria. Sabe, tem um personagem no Antigo Testamento que eu olho muito para ele e eu fico assustado com as loucuras que esse homem fez. Mas Salomão, ele me impressiona demais, porque a Bíblia diz que Deus, Ele se alegra tanto quando seus filhos dizem que querem sabedoria. Deus dá sabedoria com grande alegria. Sabe o que aconteceu? Salomão pediu para Deus: Deus, me dá sabedoria. E Deus olhou para ele e falou: filhão, tu podia pedir qualquer coisa, tu pediu sabedoria. Tu pediu sabedoria, pois eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar junto riquezas, vou te dar fama, vou te dar um monte de outra coisa junto. Mas, filhão, pede sabedoria. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando: eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Mas sabe o que Deus quer te dar? Sabedoria. E sabedoria vai te ajudar a produzir tudo o que você precisa no seu viver. A sabedoria que vem do alto vai transformar a maneira como você vive e vai te capacitar a alcançar as coisas que o Senhor tem para ti. Não deixe de pedir para Deus isso. Não se cale diante do Senhor. Abra sua boca e declare para Ele: Senhor, eu quero a sabedoria. Mas Ele continua aqui dizendo, o Deus que dá com alegria, no verso 6 Ele diz assim: todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor. O que Deus está dizendo é: talvez alguma pessoa já tenha dito para ti que você nunca vai ser sábio. Talvez alguém um dia tenha tocado em ti e tenha dito: você é um burro, você não serve para nada. A palavra de Deus diz que Deus muda as coisas. Deus transforma as circunstâncias. E ainda que você se olhe hoje com essa imagem distorcida de você mesmo, Deus hoje quer restaurar a tua maneira de se ver. Deus hoje quer transformar a maneira como você se enxerga. Ele quer fazer com que você se enxergue da maneira correta, olhando para você como alguém que pode receber a sabedoria do alto. E Deus, com grande alegria, derramará a sabedoria do alto sobre a tua vida. Você não é incapaz, você não é menor. Sabe o que você precisa? Você precisa ser algo que faz esse mundo ser envergonhado. E você só vai fazer isso, só vai envergonhar esse mundo quando a sabedoria do alto vier sobre ti. Eu quero orar com você. Eu quero orar com vocês, mas eu quero pedir, meu irmão. Tiago não está dizendo que ele diz assim: peça, quem quer sabedoria, peça para o pastor que o pastor vai te dar. Não. Peça com fé e sem sombra de dúvida. Deus vai te dar. Não é porque eu oro, é porque Deus, Ele tem grande alegria em derramar sabedoria sobre os seus filhos. Mas você precisa pedir isso para Ele. Você precisa abrir a sua boca e declarar para o Senhor que você quer essa sabedoria que vem do alto. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, por sabedoria. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela sabedoria que vem do alto, Senhor. Nós não queremos, Senhor, uma sabedoria como os homens têm, como esse mundo oferece. O que nós queremos, Senhor, é aquilo que o Senhor tem para nós. Pois que o Senhor venha nesse lugar, Senhor, derramar sabedoria sobre cada um que está pedindo aqui. Que o Senhor venha trazer, Senhor, sobre cada coração que está clamando a Ti nesse momento, para que seja derramada sobre ele sabedoria, que venha a sabedoria do alto.
A sabedoria que nos faz ser humildes, a sabedoria que nos faz ser mais puros, que nos faz ser transparentes, a sabedoria, Senhor, que nos faz ser misericordiosos, a sabedoria que nos faz buscar a paz, a sabedoria, Senhor, que nos faz perceber a dor do nosso irmão e nos colocar no lugar dele, a sabedoria, Senhor, que vai transformar esse mundo e que vai criar uma grande dor de cabeça nesse mundo tão cego por aquilo que tem desejado como sabedoria de homens. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, derrama sobre a Tua igreja, Senhor, a sabedoria. Derrama, Senhor, segundo aquilo que a Tua palavra diz, conforme a fé de cada um, conforme a constância com que cada um pede diante de Ti. Pai, que nosso coração nunca se apegue a argumentos de que nós não somos capazes, pois o Senhor quer fazer das coisas mais improváveis, como eu, alguém útil para Ti, Senhor, nesse mundo. Pois que todos nós, Senhor, possamos nos tornar úteis, Senhor, para transformar esse lugar onde nós vivemos. Que a sabedoria do alto invada, Senhor, as nossas vidas, as nossas rotinas, e que no nosso cotidiano, Senhor, possamos demonstrar, Senhor, a sabedoria que vem de Ti. Que o nosso viver contínuo, Senhor, seja um viver de alguém que testemunha essa sabedoria que foi dada para nós. Muito mais do que discursar uma sabedoria, Senhor, que nós possamos testemunhar a sabedoria. Derrama, Senhor, sobre a Tua igreja. Derrama, Senhor, sobre os corações que estão sedentos, para que todos sejam saciados, Senhor. Saciados dessa sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor.